se essa piscina realmente é de Salomão. Bom, boa pergunta. A gente estava fazendo todo um trabalho para mostrar para vocês como é que os arqueólogos vão identificando um lugar do passado. Há várias pistas. O mapa, se eu sei que a cidade A está aqui, eu tenho um relato antigo que a tantos quilômetros dali tinha a cidade B, bom, pelo mapa dá para você ter uma ideia, porque nós não encontramos uma placa "Bem-vindo a Belém, volte sempre", nos tempos antigos. A gente tem que deduzir que aqui era Belém. Então, se olha a distância de Jerusalém, etc. Eu falei com vocês também da tradição árabe e tradição cristã bizantina. Ela é importante porque eu estou falando de pessoas que passaram aqui séculos atrás e deram nomes aos lugares. E eles estavam muito mais próximos da fonte bíblica, da fonte histórica, do que nós. E no caso de Salomão, eles fazem toda uma correlação por alguns detalhes. Primeiro, existe uma tradição, ela não tem como ser reafirmada arqueologicamente, que esse era um lugar, por ter nascente de água desde a época antiga, que Salomão vinha para se inspirar a fim de escrever os seus poemas, as suas cartas de amor. Por exemplo, no livro de Cantares, capítulo 7, versículo 4, que Salomão diz: "Os teus olhos são como as piscinas de Hesbon, junto à porta de Bet-Rabim." Bom, aqui não é Hesbon. E onde é que era Hesbon? Não sei. Aliás, um parênteses muito rápido. Sabe que Hesbon, a Hesbon bíblica, é uma frustração que eu tenho na minha vida arqueológica. Porque eu trabalhei escavando lá na Jordânia um sítio arqueológico chamado Tal Heshbon, ou Tal Heshban. E por que esse nome, Heshban? Porque pensávamos que ali era a cidade de Hesbon mencionada na Bíblia. Mas quando a gente vai escavando, tem um nível, e se você não acha nada aqui para baixo, você não tem nada contemporâneo, então a cidade que estávamos escavando não era Heshbon, embora até hoje tenha o nome errôneo. Estamos com uma outra hipótese de onde seria a cidade de Heshbon. Mas eu só fiz essa menção por causa da passagem de Cantares 7, verso 4. Aqui Salomão fala sobre as piscinas de Heshbon, e havia piscinas que abasteciam as cidades naquela época, e ele faz uma comparação de amor. Quando você vai ainda nos escritos de Salomão para Eclesiastes capítulo 2, versículo 6, ele diz assim: "Fiz para mim tanques de água, reservatórios de água, para regar com eles o bosque em que reverdeciam as árvores." Aliás, até uma curiosidade legal, né, Aline? Nós estamos agora fazendo esse programa justamente na época do Ano das Árvores, que é um ano muito interessante aqui na Terra Santa. Mas voltando ao que eu estava dizendo para vocês, Salomão diz que ele fez tanques de água, mas o texto de Eclesiastes não fala onde eram esses tanques. Arqueologicamente falando, nós não temos ainda uma comprovação de um tanque, de um armazenamento de água feito por Salomão. Existe um indício de algo que pode ser da época de Roboão, é mais certo na época de Ezequias e épocas mais recentes. Mas a tradição permaneceu. E a partir daí começaram a pensar, foi daqui que Salomão escreveu algumas das suas passagens, talvez Davi também alguns dos seus salmos, mas também a gente tem que colocar alguns limites nessa tradição, porque em Jerusalém, você pode até dar esse exemplo para a gente, tem lá as famosas, os estábulos de Salomão no templo. Tem um lugar na cidade velha de Jerusalém que chamam os estábulos de Salomão, mas não tem nada a ver com Salomão. Fala um pouquinho sobre isso. Então, os estábulos de Salomão realmente foram estábulos, porém eles não são da época de Salomão. O que acontece é que a mesquita de El-Aqsa, que fica sobre o monte do templo, ela foi transformada em uma igreja pelos templários na época cruzada. E quando os templários pegam a mesquita de El-Aqsa, eles acreditam que ali ficava o templo de Salomão. Então eles passam a chamar aquele local de Templo de Salomão, e os estábulos ao lado, eles dizem, então, se aqui ficava o templo, esses são os estábulos de Salomão, e eles usavam como estábulos, mas na realidade não. Nós sabemos que o local do templo é não onde fica a mesquita de El-Aqsa, sim, é onde fica o Domo da Rocha, quer dizer, algumas dezenas de metros ao lado, nada muito longe, mas sim, para arqueólogos faz toda a diferença do mundo. Então você vê que eu estou falando do século XII. Então não é toda a tradição que a gente vai abraçando assim. Século XII está muito longe da época bíblica. Então alguns nomes que são dados são um tanto artificiais, outros podem ser uma pista. Então o trabalho dos arqueólogos é comprovar o que se encontra, mas também quando está errado é dizer, olha, não é isso. Outro exemplo é a famosa Torre de Davi. O pessoal vem a Jerusalém, bate foto, vai visitar a Torre de Davi,
Mas a Torre de Davi não é torre e não é de Davi, pessoal. Desculpa aqui estragar, às vezes, o sonho de algumas pessoas, mas a Torre de Davi, na realidade, ela é um minarete de uma mesquita construída na época do Império Turco-Otomano, então é o minarete otomano, não a Torre de Davi, e o minarete está construído em cima dos restos realmente de uma torre mais antiga, mas essa torre mais antiga é de Herodes, que viveu há 2.000 anos, e não como Davi há 3.000 anos. Então também, a arqueologia pode se basear em muitas coisas como pistas. Então a gente usa os nomes, por exemplo, Bitim. Quando se escavou ao lado de Bitim, se encontrou Betel bíblica. Então a gente pode usar os nomes como pistas, tradições como pistas, mas a gente também precisa ter a fidelidade de quando a gente escava, dizer, ok, a tradição era essa e a tradição foi comprovada ou não. E tem muitas coisas que sim foram comprovadas, quer dizer, tem lugares que a gente pode dizer sem dúvida nenhuma, essas são as escadarias do templo, essa aqui é Cafarnaum, a gente tem tantos lugares que a gente pode dizer sem dúvida nenhuma foi aqui, e tem locais como onde nós estamos, que este tanque é do período bíblico, porém não de Salomão. Não é do tempo de Salomão.